Oi meus amores, tudo bem? Então, assim como vocês provavelmente já leram no título do vídeo, eu vou fazer um ranking dos personagens de Harry Potter. Mas antes de começar, eu vou apresentar as categorias que eu coloquei pra vocês e os personagens que eu também coloquei. Então, vamos lá. Vou começar apresentando as categorias. Eu vou começar de baixo pra cima porque, sim, em último lugar temos Por que tu tá aqui? É aquele personagem que você vê muita gente falando mal, só que ele não é tão mal a ponto de ser um vilão. Ele só fez coisas que você fica tipo... Por que, meu filho? Em penúltimo lugar temos Cocô do Cavalo do Bandido. Esse personagem chega a ser um vilão, só que ele é um vilão muito irrelevante. Quando você pensa nos vilões da saga, você não pensa neles. É aquele vilão bem flopado. Esses. Bem no meio temos Moral Questionável. Esses personagens fizeram coisas piores do que os personagens do Por que tu tá aqui. Apesar deles também não serem vilões, ao longo da saga você ficava se perguntando se eles eram do mal ou não. Em segundo lugar temos Se Vilão Mal, Por que Vilão Icônico? É aquele vilão que você sabe que é vilão, ele não esconde que é vilão, ele faz coisas péssimas, só que você não consegue odiar ele ao ponto de querer chorar. Você consegue olhar pra ele e falar, véi, tu é icônico. E em primeiro lugar temos Coma Vidro. É aquele vilão que sempre que aparece você tem vontade de chorar, se encolher num canto e nunca mais sair, porque ele te irrita nesse nível. Na minha lista de personagens eu coloquei Professor Quirrell, Pedro Pettigrew, Gilderoy Lockhart, Dolores Umbridge, Nagini, Narcissa Malfoy, Lucy Malfoy, Draco Malfoy, Bellatrix Lestrange, James Potter, Lord Voldemort e Severus Snape. Sempre bom lembrar que esse vídeo é apenas a minha opinião. Se você discorda, não tem problema nenhum, eu vou deixar o link do ranking que eu fiz aqui na descrição. Pra caso você queira fazer o seu ranking, você pode. Começando com o Professor Quirrell. A gente não pode negar que ele é um vilão, né? O nosso vilão da Corvinal. Só que, gente, quando você pensa no Quirrell, a primeira coisa que me vem na cabeça é patético. Porque, cara, ele deixou o Voldemort ficar na cabeça dele. Tipo, literalmente na cabeça. Aquela cena dele tirando o lenço dele e mostrando a cara do Voldemort é uma coisa muito esquisita, não dá medo, é estranho. Então eu vou ter que deixar o Quirrell no Cocô do Cavalo do Bandido, porque ele não é tão relevante. Ele só é estranho. Seguindo para o nosso rato, Pedro Pettigrew. Eu tenho muitas opiniões sobre ele. Ele, com certeza, sem sombra de dúvidas, é um vilão. E ao mesmo tempo que eu tenho muita vontade de colocar ele no Cocô do Cavalo do Bandido só porque ele é um bosta mesmo, eu não posso fazer isso. Querendo ou não, tão patético quanto ele é como pessoa, como ser humano, ele conseguiu trair os Potter e causar a morte deles. Ele conseguiu ser um vilão. Só que ele não é icônico. Ele só é insuportável, tipo, muito insuportável mesmo. Então não tem outro lugar pra eu colocar ele, a não ser, por favor, como um pedacinho de vidro. Coma. Vai me fazer bem. Gilderoy Lockhart. Um dos motivos do porquê eu não fico assistindo Câmara Secreta sempre. Ele é chato, ele me irrita. Sei lá, eu não gosto de gente que ama aparecer. E ele ama aparecer, então ele enche meu saco. Ele não chega a ser um vilão, você não pensa nele como vilão, mas se você parar pra pensar, ele é. Ele tentou lançar um Obliviate no Harry e no Ron quando eles eram apenas crianças. E ele roubava as histórias e a memória, né, de outros bruxos. Sei lá. Ele merece o Cocô do Cavalo do Bandido. Ele não é tão relevante, mas ele tem um pouquinho de negócio na história. Então eu vou colocar ele atrás do Quirrell, porque ele não é tão vilão quanto o Quirrell, mas ele continua sendo um vilão. Acho que tá bom, né? Dolores Jane Umbridge. A personagem que conseguiu ser mais odiada do que o próprio Voldemort. Eu não sei o que falar sobre ela. Sempre que eu sinto qualquer ódio na minha vida, eu mando ele pra ela. Ela é péssima em todos os sentidos. Tem um motivo pra ela ser a personagem mais odiada do universo de Harry Potter. Tudo que ela fez com o Harry, da caneta, né, da pena mágica na mãozinha do Harry, ela existir já me afeta em um nível muito preocupante. Então eu vou ter que colocar a nossa querida Umbridge primeiro lugar do Coma Vidro. Primeiríssimo. Ela merece. Você queria ser a primeira em alguma coisa, Umbridge? Aqui está. Coma um jarro de vidro. Por favor, por todos os Potterheads do mundo.
como um jarro de vidro. Nossa cobrinha Nagini, que aprendemos mais sobre ela em Animais Fantásticos, ela matou bastante gente, incluindo Severus Snape, junto com o Voldemort, né, obviamente. Só que eu não consigo odiar ela. Ela é icônica. A cobra do Voldemort. A melhor amiga do Voldemort. Chega até a ser triste, né? Então eu vou colocar a nossa Nagini em esse vilão mau. Porque vilão icônico. Porque ela é icônica. A nossa cobra do coração. Narcisa Malfoy. Obviamente aqui eu tô falando sobre o personagem Narcisa. O que aconteceu com a Helen McCrory foi uma tragédia. Ela era muito nova. Foi muito triste o que aconteceu. Os fãs perderam uma atriz incrível e a família dela perdeu uma pessoa incrível. Ela sempre será lembrada pelos papéis icônicos que ela teve e que ela consiga descansar em paz. Ela fará muita falta. Agora falando da personagem. A Narcisa era uma pessoa ruim. Ela era preconceituosa, ela não gostava dos nascidos trouxas, ela apoiava o Lúcio nas coisas que ele fazia. Só que ela não é vilã. Ela nunca fez alguma coisa para ser vilã. Ela realmente só era uma pessoa ruim. Nem todo mundo ruim do mundo você fala, ô, tu é vilão, né? Não, ela nunca fez nada assim. Então eu vou colocar ela no por que tu tá aqui? Porque apesar de ser uma pessoa com um coração podre, ela nunca fez nada, nunca matou ninguém, nunca nada do tipo. Só era péssima. Lucy Malfoy. O personagem que vocês acham que eu sou apaixonada, só que eu não sou, tá? Só pra constar. Ele é vilão, é inegável que ele é vilão. Ele é um dos vilões, junto com a Umbridge, que mais me irrita, porque ele quer pagar de bad boy, de eu sou mal, do rock. Só que ele é um frouxo, um bundão. Morria de medo do Voldemort, o que pra mim é bem engraçado. Eu amo quando o Voldemort dá um tapa na cara dele. Eu amo essa cena. E eu adoraria dar um soco na cara dele que nem o Sirius fez. O Sirius fez o que todo mundo queria fazer. Dar um soco na cara do frouxo do Lúcio. Tipo, ele não é tão ruim quanto a Umbridge. Ele nunca fez coisa tão relevante, né? Quanto o Pettigrew. Só tudo que ele fazia dava errado. Ô dó. Mas eu vou ter que colocar ele no coma vidro. Porque eu adoraria que ele comesse um vidrinho. Ia ser muito legal. Então Lúcio, vá no coma vidro. O tão amado e tão odiado Draco Malfoy. O personagem que o fandom nunca consegue entrar em um consenso. Porque tem gente que daria vida por ele e tem gente que daria vida para acabar com ele. O Draco fez muitas coisas ruins. Sim, ele foi bem péssimo em vários momentos. Ele fez bullying com vários personagens, né? Ele era preconceituoso e tal. Só que, na minha opinião, ele não é um vilão. Ele nunca chegou perto de ser um vilão. Ele sofreu muito na... Ele sofreu muito na época que o Voldemort fez ele se tornar um comensal da morte. Ele não queria tudo isso que aconteceu com ele não queria matar o Dumbledore. Ele ia aceitar a proposta do Dumbledore de não matar ele e em troca o Dumbledore ajudava a família dele a se esconder e tal. Ele não revelou que realmente era o Harry na casa dele, ele não falou que era ele, mas apesar dele ter feito essas coisas, a gente não pode ignorar o fato de que ele foi uma pessoa ruim, ele foi péssimo, ele fez muita coisa ruim. Então, para mim, o Draco vai na categoria moral questionável. Porque, ele não é um vilão, mas tem coisa que ele fazia que eu ficava, filhão, ei, pra quê? Bellatrix Lestrange, vilã, ponto. Ela é uma vilã. Só que, gente, sempre que a Bellatrix aparecia nos filmes, ela roubava a cena. Nós devemos muito isso à atriz, né, Helena Bonham Carter. Sempre que ela entrava, você ficava, meu Deus, ela é incrível. Não nas coisas que ela fazia, mas ela é uma personagem que você não conseguia não olhar pra ela. Ela realmente roubava a cena sempre que aparecia. Eu acho que talvez eu não teria essa opinião se a Helena não tivesse interpretado ela nos filmes. Porque nos livros, ela só é péssima mesmo. Só que quem nunca ficou gritando pela casa I killed Sirius Black? Eu tenho que colocar a Bellatrix na categoria de vilão icônico, porque ela é icônica. Não tem ninguém que pode negar isso. Você pode odiar a Bellatrix com tudo que você tem, mas você tem que admitir, a mulher é icônica. Vou colocar ela na frente da Nagini porque ela merece, né, galera? Ela é muito mais icônica. James Potter.
Provavelmente quando eu falei que eu coloquei o James nessa lista, você me olhou e pensou, Luana, o que você tá fazendo com a sua vida? Desde quando o James é vilão? E é por isso mesmo que eu coloquei ele aqui. Tem gente que fala tão mal dele que você pensa que ele matou a família da pessoa. Mas não, ele só fez coisas muito ruins na época da escola dele. E, gente, ele amadureceu, né? Ele não teve tanto tempo pra provar porque ele morreu muito novo, o dó. Mas ele amadureceu. E eu acho muito engraçado que as mesmas pessoas que ficam tacando pedra no James e falando que odeiam ele, que o que ele fez é imperdoável, são pessoas que são fãs ou do Snape, ou do Draco, ou do Sirius. Eu amo, inclusive, todos os personagens, só que, gente, não faz sentido nenhum. O Draco fez bullying com inúmeras pessoas, o Snape fez bullying com inúmeros alunos, crianças, ele era um adulto fazendo bullying com crianças, e o Sirius participou do bullying que o James fazia com o Snape. Então não faz sentido você odiar ele e amar todos os personagens. Não faz, desculpa, não faça as regras. Vou colocar o nosso James Potter no... Porque tu tá aqui em último lugar, porque ele não merece estar aqui. Ele não merece o hate que ele recebe. E ponto. Lord Voldemort, Tom Riddle, péssima pessoa, horrível. Lixo da humanidade. Adoraria socar a falta de nariz dele? Adoraria socar a falta de nariz dele. Porém, icônico. Eu também adoraria que ele comesse um vidrinho. Só que, gente, quem nunca ficou imitando ele? Harry Potter is dead. Ou aquela risada dele muito esquisita que ele dá em Relíquias da Morte, parte 2. Ele é um dos vilões mais memoráveis de toda a história. Não tô falando isso por ser fã, tô falando porque várias pessoas que nunca nem viram Harry Potter conhecem o Voldemort. Então, gente, o Voldemort, você é icônico. So sorry. E também vou te colocar na frente da Nagini, porque você é mais icônico que a Nagini. Por último, temos Severus Snape. Eu confesso que eu não aguento mais ouvir discussão entre Snape fã e Snape hater. É a mesma discussão toda vez. O Snape fã fica: ai, mas o Snape salvou o Harry, ele protegeu o Harry a vida toda. E o Snape hater fica: mas ele fez bullying com todos os alunos dele, ele não era uma pessoa boa. E quer saber de uma coisa? Os dois estão certos. O Snape teve uma atitude heróica ao proteger o Harry a vida toda, mas isso não apaga o bullying que ele fez com os alunos dele, inclusive com o Harry. Não apaga. O Snape teve atitudes heróicas, só que eu não consigo nunca na minha vida chamar ele de herói. Só que por causa dessas atitudes heróicas, eu não consigo chamar ele de vilão, porque no fim das contas ele ajudou a derrotar o Voldemort. Então, Severus Snape, amargurado, ceboso, você vai namorar o questionável. Esse é meu ranking final com Narcisa Malfoy e James Potter em último lugar na categoria Por que tu tá aqui? Quirrell e Lockhart em penúltimo lugar na categoria Cocô do Cavalo do Bandido, porque os dois são uns bostas. Draco Malfoy e Severus Snape em Moral Questionável. Bellatrix Lestrange, Lord Voldemort e Nagini em Se Vilão Mal porque Vilão Icônico. E Umbridge Pettigrew e Lucy Malfoy na categoria Calma Vidro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Você concorda com o meu ranking? Se não, coloca aqui embaixo qual é o ranking pra você dos vilões de Harry Potter. Me siga nas minhas redes sociais. E obrigada por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo. Beijinhos!